Olá, eu sou a Badu e eu sou consultora do Ecossistema Inova e também sou professora da Inova Business School. E hoje eu quero convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre felicidade corporativa. Você não conhece? Não? Pois é, você sabe que esse é um tema que vem crescendo cada vez mais dentro das organizações? Cada vez mais as empresas estão procurando trabalhar esse conceito, felicidade corporativa, para melhorar o engajamento e também alinhar os colaboradores junto aos propósitos das suas empresas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor nesse tempinho que a gente vai passar junto. Que tal se a gente começar o nosso papo com um olhar do Tom Jobim sobre a palavra felicidade, né? Ele diz o seguinte: felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar, que voa tão leve que precisa que haja vento sem parar. Pois é, essa brisa fresca e necessária tem um nome: estímulo. Nós precisamos de motivações diárias para alcançarmos a satisfação que tanto buscamos. E não sou eu que estou dizendo isso para vocês, não é o ecossistema Inova que está dizendo, é a ciência. O nosso cérebro precisa ser inundado desses ventos para que possamos ter sensações positivas. E o resultado desses estímulos é justamente o aumento daquilo que move as organizações, o engajamento. Olha só, eu tenho aqui para a gente ver uns números que chamam a atenção. 1 bilhão de pessoas sofrem com algum problema de saúde mental no mundo. 350 milhões de indivíduos têm depressão. 86% dos brasileiros possuem algum problema ligado à saúde mental. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E como se não bastasse, tem um estudo da Gympass que foi conduzido no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido sobre bem-estar corporativo, que mostra que 28% dos brasileiros se sentem infelizes em seus empregos. 3 a cada 5 brasileiros estão infelizes no emprego atual. E isso também foi comprovado numa pesquisa encomendada pelo LinkedIn. De acordo com esse estudo, 60% das pessoas não gostam do próprio trabalho, ou seja, estão insatisfeitas com a posição atual que ocupam. Infelizmente, isso é muito mais comum e é bastante comum também encontrar profissionais que não se identificam muito bem com a carreira que escolheram. Os motivos são os mais variados possíveis. Vão desde a falta de sintonia com a vida e com gostos pessoais, passam por uma remuneração que às vezes não é atrativa e também com a pouca perspectiva de crescimento profissional. Então, a felicidade corporativa veio justamente para tentar ressignificar a relação que as pessoas têm com o trabalho e com o ambiente de trabalho. Se em outros tempos o estresse, a ansiedade eram vistos como algo inerente e normal ao trabalho, a nova lógica corporativa trabalha justamente para reduzir esses possíveis gatilhos para efeitos como o estresse elevado, que pode levar até o burnout. No mundo corporativo, esse uso da felicidade como indicador ainda é um pouco incipiente, mas ele vem crescendo a cada ano e tende a crescer ainda mais. Essas empresas que vocês estão vendo aqui, Heineken, Boticário, Suzano, Google, Gerdau, enfim, essas empresas já adotaram a estratégia da felicidade corporativa. E esse conceito está cada vez mais ligado ao propósito das empresas. Um estudo que foi feito pelo Gallup, com 122 mil trabalhadores em 160 países, revela que 23% dos empregados estão engajados com o propósito da empresa. E o custo que você tem do baixo engajamento é muito alto para a economia global. É cerca de 8,8 trilhões de dólares. Por muito tempo, as empresas achavam que bastava só dar benefício, né? Mas na realidade, a pessoa precisa ver mais significado no seu trabalho, precisa ter segurança psicológica. E o propósito é o principal caminho para isso.
Olha só, essa notícia bem fresquinha saiu no Estadão essa semana. Um diretor de felicidade é a nova aposta do mercado e o salário pode chegar a R$ 40.000. As empresas estão investindo cada vez mais na figura do Chief Happiness Officer para melhorar justamente o bem-estar dos seus funcionários. Então, a gente está falando de experiências positivas, né? Fazer com que o funcionário tenha uma experiência bacana, uma experiência leve, é parte desse processo para o caminho da felicidade. Não é a felicidade em si, né? A felicidade corporativa, ela tem que ser adotada e vista como uma estratégia, não só do negócio, mas também da gestão. Porque ela aumenta a motivação e comprometimento no longo prazo. Ela diminui o absenteísmo, o turnover, conflitos internos, reclamação do cliente. Tem um outro estudo que mostra que um colaborador feliz é, em média, 31% mais produtivo, 3 vezes mais criativo. E as vendas desse colaborador feliz são 37% mais elevadas em comparação com outros. Além do mais, aquela pesquisa da Gympass, que foi feita entre Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, mostra um indicador importante, principalmente para a contratação de pessoas mais jovens. Para 83% desses entrevistados, trabalhar em uma empresa que prioriza o bem-estar é tão importante quanto o salário. E 85% tendem a permanecer em um cargo quando o tema é valorizado pela empresa. Ou seja, a gente tem um conjunto de elementos que comprovam que é interessante e estratégico investir em felicidade corporativa. E aí, quando a gente fala disso, né, é importante a gente entender que existe um conjunto de aspectos que estão embutidos, como satisfação subjetiva, qualidade de vida, bem-estar, tudo isso desenvolvido também dentro do espaço do trabalho. E aí, quando a gente fala de felicidade corporativa, portanto, eu estou trazendo emoções positivas, experiências prazerosas e de propósito, que podem ser construídas gradativamente ao longo do tempo. Tá, mas o que que eu vou medir? Como é que eu vou medir essa felicidade corporativa se eu estou falando de alguma coisa tão subjetiva? Na realidade, esse estado de espírito, ele tem 4 dimensões que mostram se ele foi alcançado ou não. O primeiro deles é a condição material de existência. E nesse caso, entram basicamente aqueles elementos objetivos, do ambiente de trabalho e do cargo em si, como o ambiente físico, a carga horária, a remuneração e os benefícios daquele, cargo e daquele colaborador. A dimensão relacional, que diz respeito ao ambiente psicossocial onde o trabalho acontece e a qualidade dessas interações, envolve reconhecimento, confiança, empatia, colaboração e respeito entre os outros, principalmente em tempos em que a gente tem polarização e os ânimos estão à flor da pele. Dimensão espiritual. E aqui eu não estou falando de religião, tá? A dimensão espiritual abrange alinhamento de propósito pessoal com propósito profissional, além, óbvio, dos objetivos organizacionais significativos e do desenvolvimento de competências. E, por fim, a dimensão pessoal, que compreende aspectos de autoconhecimento e personalidade que envolvem autoestima, otimismo, resiliência, entre outras questões, né? Como é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da felicidade corporativa? Alguns pontos importantes para que as empresas possam ter esses funcionários mais felizes e mais saudáveis devem ser levados em conta. Primeiro, promover relações saudáveis. Isso envolve estimular trocas que vão além do trabalho, né? Como a participação, por exemplo, em programas de voluntariado. A outra coisa é abrir espaço para conversas, criar momentos em que não se fala de trabalho, em que você pode falar de flores, carros velozes, que você pode falar da vida, de curiosidades, de hobbies, né? De família, de visão de cotidiano, aquilo que cada um vai buscar para estabelecer relações mais profundas, né? Desfocar um pouco do contexto do trabalho. A outra coisa é muito direcionada para a liderança.
Ouvir antes de cobrar. Antes de apontar os erros ou cobrar os funcionários por problemas recorrentes, é importante que os líderes saibam como é que está a vida pessoal dos membros da sua equipe. Isso faz toda a diferença, acreditem. E dá lugar à autenticidade. Ser uma pessoa no trabalho e outra fora dele é um dos causadores bastante importantes de estresse, né? Então é importante que a gente abra espaço para as pessoas serem quem elas realmente são. Mas principalmente, gente, somos animais sociais. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos de conexões sociais. Relacionamentos bons e íntimos nos protegem de circunstâncias adversas e nos mantêm saudáveis, felizes. Conexões sociais são extremamente importantes, porque o isolamento, a solidão mata, né? As pessoas mais conectadas com outras pessoas, não necessariamente tecnologicamente, mas presencialmente, com família, com amigos, com sociedade, são pessoas mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que aquelas pessoas que têm poucas conexões. Portanto, felicidade no trabalho é uma construção diária. E cabe à empresa ser esse vento capaz de manter essa pluma no ar, sem deixar cair e com toda a leveza que a gente merece. Vamos junto? Construir esse ambiente positivo e acolhedor? Tenho certeza que sim. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês na próxima. Até mais!